Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Evandro Cunha. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo, de partilhar com seus familiares, amigos e inimigos e também de deixar o seu comentário aqui de forma sincera e também respeitosa, ok? Hoje nós iremos falar um pouquinho mais nessa linha de feminismo, Bíblia, história, etc., né? Agora vamos sair um pouquinho do aspecto não apenas bíblico, mas também histórico, né? E vamos pensar a partir da Revolução Industrial Inglesa e o impacto que isso teve na família e também no papel da mulher. Veja, houve várias fases da Revolução Francesa, né? Ou da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, né? E todas elas causaram um impacto tremendo na estrutura familiar europeia, mas principalmente inglesa, né? Por quê? Porque eles tinham um sistema bem, num patriarcado, digamos assim, arcaico, né? E E agora as famílias tinham que fazer deslocamento dos seus locais de origem e psicologicamente, socialmente, antropologicamente falando, quando você se desloca, você fica muito sensível às influências externas e aí começa a família e a religião entrar em crise. Então, eu vou dizer alguma coisa para vocês agora que, por ser um conservador, e amigos conservadores, mas talvez muita gente não goste do que eu vou dizer agora. Mas, por incrível que pareça, na modernidade, né, na contemporaneidade, quem deu grande golpe na família e na religião não foi os sistemas, as ideias socialistas. Por incrível que pareça, embora o socialismo pregasse aqueles três pilares que nós já falamos, aqueles três postulados, né? Contra a família, contra a religião e contra a propriedade privada, né? Mas o primeiro golpe não veio de lá, por incrível que pareça. O primeiro golpe na religião, na contemporaneidade e na família veio do sistema capitalista, representado ali na Revolução Industrial. Por quê? Porque quando há crise financeira, os laços familiares entram em crise. E aí as mulheres tiveram que se deslocarem, as crianças também tiveram que se deslocar, os pais também. E aí começa. Agora imagine, a mulher que era acostumada a trabalhar em casa, aquela coisa toda, de repente fazer deslocamentos para as grandes cidades, né, situações precárias, passarem 14 até 16 horas por dia trabalhando. Com que energia essas pessoas teriam para fazer sexo, por exemplo? Né? Então aí começa os grandes problemas. Isso para os pobres. Né? Para os ricos, o problema era que os homens deixaram de fazer sexo com as mulheres, começaram a adorar mulheres com cara de morte, né? Uma chamada cultura de morte nesse período vitoriano. Primeiro que as mulheres ficavam presas dentro de casa, as mulheres ricas, sem fazer nada, né? Às vezes fazendo crochêzinho, alguma coisa assim. E as mulheres ficavam brancas, então ficar branca era sinônimo de que é uma pessoa rica, não está com a pele queimada, as mãozinhas estão todas, né? Então ficavam, as mulheres ficavam adoecidas, né? E os homens, para terem sexo, eles tinham os chamados cabarés de elite, né? Com mulheres bem perfumadas, falavam várias línguas, liam vários livros, né? Prostitutas de alto escalão. E, então, tudo isso falando de pessoas religiosas, viu, pessoal? Isso aí é igreja anglicana, luterana, calvinista, um montão, católica, né? Por aí vai. Então, era muito comum as pessoas irem para um bordel desse e depois estar na missa, num culto da noite da igreja protestante, sem nenhum cargo de consciência, né? Vendendo drogas para a China, né? Que a Inglaterra vendia nessa época, né? O ópio, por isso que Marx compara, né, a religião dessa época com o ópio do povo. Ou seja, não veio, os primeiros golpes não vieram do socialismo, mas vieram do capitalismo. Né? As mulheres que não conseguiam entrar no mercado de trabalho iam para a prostituição ou se sujeitar a aqueles trabalhos onde os patrões se aproveitavam. Né?
Isso na Inglaterra, né? Nos Estados Unidos, né, já dando um pulo assim para, digamos, para pós Primeira Guerra Mundial, né? Nos Estados Unidos, por ser um país protestante, lá se desenvolveu uma coisa muito interessante em torno das mulheres, né? Como os americanos têm uma tecnologia e uma mentalidade, né, o estilo americano, que eles têm a tecnologia geralmente americana é desenvolvida militarmente, né? Computador, celular, internet, micro-ondas, geralmente são coisas que aparecem nas Forças Armadas e quando eles conseguem algo mais avançado, ele pega aquela tecnologia e colocam no comércio, né, para comercializar, né, para ganhar dinheiro. E nesse período, né, na revolução chamada Revolução Americana, né, Revolução Industrial Americana, que logicamente que já estava toda essa a Europa também já estava muito avançada, mas nos Estados Unidos eles começaram a desenvolver toda uma tecnologia para tornar a casa, coisa que tinha acontecido na Inglaterra também, a casa um lugar muito versátil, né? Então máquina de lavar, ferro, aspirador de pó, uma série de coisas para facilitar a vida da mulher e não só isso, mas criar uma filosofia para que as mulheres permanecessem em casa, dóceis e submissas com modelos puritanos, né, da religião puritana no passado dos Estados Unidos. Só que, com a Primeira Guerra Mundial, né, e a Segunda Guerra Mundial, com a morte de muitos homens, né, as mulheres foram forçadas a sair de casa para o mercado de trabalho, para ocupar o lugar dos homens, enquanto os homens estavam na guerra. Isso aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, mas principalmente na Segunda, né? Então, o que aconteceu? Aquelas mulheres que estavam dentro de casa, elas vão ocupar o lugar dos homens, enquanto os homens estão na guerra. E os americanos, os soldados americanos, eles têm uma tradição muito grande, uma tradição antiga, né? Entre amigos, por exemplo, eu vou com meu amigo para a guerra e a gente fazia uma aliança de, olha, se eu não voltar, eu gostaria muito que você cuidasse da minha família, entendeu? Não deixe minha família passar necessidade e tal. Então, eles tinham uns pactos assim muito interessantes, que existe, tem um nome em inglês para isso aí, que eu não lembro agora. E era muito comum, né, sair da guerra, quando voltava, essas pessoas cuidarem da mulher do outro, da família do outro. Né? Até aí, muito regido por valores dos pais peregrinos, né, daqueles valores religiosos. Né? Agora, venhamos e convenhamos. Né? Eu vou para a guerra, né, com um colega meu, eu morro, o colega meu volta com incumbência de dar assistência para a minha família, mas se a minha mulher tem, digamos, 60 anos, né, ele vai cuidar, não vai ver, dificilmente haverá o perigo de um relacionamento amoroso. Mas se ele volta e minha mulher tem ali seus 20, 30 anos, né, e ele também da mesma idade, então começou a haver também essas as primeiras, assim, eu digo em massa, né, das primeiras relações extraconjugal dentro de um contexto que a sociedade não podia reagir muito, entendeu? Porque muitos homens tinham morrido, né? E precisava também, de alguma maneira, né, ser recomposta a população. Então, essas relações de um soldado estar cumprindo a missão de várias casas de amigos, isso era muito comum. Né? Então, começa agora as mulheres ter filhos de homens que não são os maridos. Pessoal, isso aí está tudo no livro de histórias aí especializadas, inclusive até feministas, né? E isso cria uma situação muito, muito peculiar na sociedade americana, né? Eu digo americano, estou usando americano porque o que acontece lá vai para o mundo todo, né? E quando os líderes religiosos, principalmente, né, e cabeças políticos e tal, começaram a perceber isso aí, eles começaram a criar mecanismos para que as mulheres se sentissem mais confortáveis em casa. Então, começaram a chamar as mulheres de rainha do lar, né, de que a casa era um paraíso, né, propaganda na televisão, o homem saía de casa para trabalhar, a mulher ia até o carro, dava aquele beijinho, as crianças, oi, papaizinho e tal, a mulher ia levar as crianças na escola, quando voltava, estava aquelas máquinas todas dentro de casa, aquela coisa toda.
E tudo isso, né, para tentar prender a mulher. Só que a mulher já tinha ido, na Primeira Guerra e na Segunda Guerra, para o mercado de trabalho. E ela tinha experimentado o poder de ter o dinheiro na mão, né? Porque elas vinham de um sistema que, embora confortável, diga-se de passagem, mas era um sistema dependente, muito dependente dos homens, financeiramente, né? E talvez muitos homens maltratassem a sua esposa, né, ou não dessem o suficiente. E aí, quando elas pegam dinheiro fora, né, e concomitantemente, pessoal, a essa conquista financeira das mulheres, essa independência financeira, paralelamente foi desenvolvido também o quê? A camisinha, né? Que era desde a época da Revolução, aliás, é muito antiga a camisinha, né? Mas com a Revolução Industrial foi se aperfeiçoando, né? Com os materiais, aquelas coisas, ou seja, era uma forma de ter relação sexual e controlar a gravidez. Aí apareceu também a pílula, né? Onde a mulher poderia fazer sexo com mais segurança, e tudo isso vai quebrando aqueles laços de que havia da sociedade antiga que estava extremamente relacionado com a religião, né? E concomitantemente com essas coisas todas, o marxismo europeu começou a ficar de olho nos movimentos sociais. Por que o marxismo começa a ficar de olho nos movimentos sociais? Porque na Primeira Guerra Mundial, antes da Primeira Guerra Mundial, muitos socialistas, eles acreditavam que esse espírito do proletariado, de irmandade, iria impedir até mesmo guerras, né? E que no momento de guerra, o proletariado ia ficar do lado do proletariado, mas não foi isso que aconteceu, nem na primeira e nem na segunda. Eles perceberam, mas principalmente na primeira, que foi o ponto decisivo disso aí, foi que eles perceberam que quando a guerra começou, cada proletariado do seu país foram defender o seu país. Então, de repente, a maior parte das pessoas que morreram era proletariado matando proletariado, né? E isso criou um espanto, né, nos teóricos, né, tal. O que fazer, né? E aí eles começam, depois da Segunda Guerra Mundial, né, a ver essas questões, né? Perceba isso, né? Não estamos falando aí marxismo cultural, essas coisas todas aí. Esqueça essa terminologia, mas vamos para os fatos concretos, verificáveis, que você pode olhar isso aí. Então, muitos teóricos europeus, depois da Segunda Guerra Mundial, eles migraram para os Estados Unidos, né? Veja, o crítico do capitalismo, mas todo mundo correu para lá, né? E um desses foi o Marcuse, né? Que era muito famoso naquela época. Marcuse, então, qual era a ideia deles, né? Eles começaram a perceber que o movimento feminista estava crescendo, o movimento das questões raciais, né, dos direitos civis americanos também, as questões migratórias também, e as questões da liberação sexual, porque na década de 68, né, em Paris, eu acho que no mês de março, né, e foi, assim, historicamente falando, um momento que a gente poderia marcar como um marco da revolução sexual da modernidade, da contemporaneidade, né? E começa os estudantes querendo dormir juntos, né? E fazer sexo, a reitoria não gosta, e começa a revolução ali. Foucault está no meio, Sartre está no meio, tem um montão de gente importante no meio, né? E o negócio ganhou o vulto mundial, né? O vulto mundial. Então, veja, juntando essas peças todas, pessoal, né, da mulher com poder aquisitivo, né, da questão da segurança de fazer sexo e evitar a gravidez, né, desse marxismo que vem da Europa de olho nessas questões sociais. Aqui nos Estados Unidos o pessoal não estava brigando entre classes, né? Eles crescem mais no Canadá. O movimento sindicalista, por exemplo, nos Estados Unidos é fraquíssimo, né? Mas no Canadá ficou forte, né? Eles migraram para lá. Mas enquanto isso, eles perceberam que se focassem nesses movimentos sociais, eles poderiam ser melhor sucedidos. Então, você vai lá nos Estados Unidos e você percebe que existe, por trás de todas as movimentações sociais, tem uma teorização marxista, né? Que esses movimentos sociais, eles começaram praticamente todos por uma causa justa.
e depois vão sendo instrumentalizados, né? A mulher querendo ganhar seu dinheiro, querendo ganhar sua liberdade, isso era um direito justo. Mas se você pega os livros das feministas dessa época, né? Muito bem escritos, né? Muito bem escritos, e você vê, elas fazem enquanto o pessoal digamos assim, conservador chamava a mulher a rainha do lar, essas coisas, né? Elas chamavam a prisão, né? O inferno. E elas começavam a demonizar a questão dos laços familiares. Marcuse começou a falar sobre isso. Freud já tinha começado a falar isso no início do século, né? Então, pessoal, foi uma série de elementos, né? Uma série de elementos na área da psicologia, na área da ciência, na área das questões das guerras, tudo isso mexeu com as estruturas da família, que depois da Segunda Guerra Mundial e depois dessa saída, né, da mulher para o mercado de trabalho, a história da humanidade mudou para sempre. Não existe mais nada igual na história da humanidade, desse impacto social, né, que houve, né, e que mudou completamente a família. A família, a partir daquele momento, realmente não seria jamais a mesma. As relações familiares não seriam mais a mesma, porque a mãe não iria mais educar os filhos, né? Seria uma outra pessoa que iria educar. Então, o papel das igrejas nos Estados Unidos se tornou algo muito importante para questões religiosas. Muita gente leva, né, seus filhos achando que a igreja vai salvá-los, né, que a igreja vai educá-los, vai fazer tudo. As escolas, ou seja, começa todo um processo de desintegração dos papéis familiares, né, que de tal modo que hoje a questão da família, você deve agradecer a Deus se você tem uma família razoavelmente estruturada. Porque se você visita os Estados Unidos, você vê, a Europa, você vê como a família realmente passou por todos esses processos de desintegração. Então, essa teorização marxista em termos embora Marx não fosse lá feminista, essas coisas não, viu, pessoal? Nesse aspecto não tem nada a ver com Marx mesmo, né? Mas com os teóricos, o que fizeram, né, dos seus escritos, né? De pegar esses elementos, né, de que ele falava da sociedade, né, da exploração do homem. Então, essas teorias aplicavam para a figura do marido, a figura... Agora, tudo isso que eu estou contando faz sentido ou não faz sentido? Tudo foi mentira ou não foi mentira? Veja, por que isso aqui é importante, pessoal? Porque muitas dessas críticas que elas fazem ao patriarcado bíblico, né, elas têm razão. Porque, apesar de todas essas mudanças que a sociedade ocorreu, desde a Revolução Francesa, revoluções industriais, Revolução Industrial Americana, as duas grandes guerras, o grande boom aí da tecnologia, mas os papéis na micro-sociedade, que é a família, permaneceu inalterado para a mulher. O que é isso, pastor? Me traduza isso numa linguagem mais compreensível. Por exemplo, as mulheres sempre trabalharam. Né? Você pega a história da humanidade, a mulher sempre esteve trabalhando. A mulher que é louvada, né? A Rashid Hail, né? Que é louvada lá no Provérbio 31, lá está escrito, né? Que ela se acorda de madrugada, apesar que ela é descrita como mulher de dinheiro, né? Porque ela tem serva, ela dá ordem, né? Ela faz toda a organização de madrugada, né? Quer dizer, mostrando que sempre trabalharam, né? As mulheres que Eliezer, né, foi lá buscar para Isaac, né, estava lá trabalhando. Né? Ou seja, as mulheres sempre trabalharam, né, de acordo com as suas forças, sempre trabalharam. Essa não é a questão. A questão é que nas revoluções, na Revolução Industrial em diante, elas tiveram que agregar elementos à sua carga. Entendeu? Além daqueles negócios de cozinhar, cuidar da casa, elas tiveram que sair. E acontece que, por parte dos homens, né, os homens continuaram com as suas mesmas vidinhas. Né? Então, qualquer homem que trabalha fora, né, ele espera que, quando chega em casa, a comida esteja pronta. Mesmo que sua esposa também trabalhe fora. Não é meio irônico esse negócio, né? Quer dizer, poderia pensar, poxa, quem é que vai cozinhar? Né? Se eu estou trabalhando, se a minha esposa também trabalha, quem é que vai cozinhar?
e, querendo ou não, sobra para a esposa, isso aí. E se é pobre, mais ainda, né? Mas sofre mais ainda, porque se tem um recurso, coloca alguém para fazer, né? Quando você tem casal, tem recurso, trabalha fora, coloca alguém para fazer. Quando não, realmente se torna um fardo grande. Se tem filhos pequenos, aí o fardo aumenta mais ainda, né? E tudo, então, quando alguns movimentos desses feministas falam desses abusos que existem, esses abusos não são inventados, não. Eles são concretos. Mesmo em lares cristãos, eles são concretos, né? Indivíduos, às vezes, que não têm coragem de lavar um prato, né? E se levanta de manhã, não tem coragem de ajeitar a cama, né? Essas coisas mínimas, né? Que poderia suavizar bastante as tarefas domésticas, né? Coisa até que, no nosso caso, a Limite já falava um pouquinho sobre isso, né? Então, por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso que toda esses golpes que a família cristã recebeu, né? E que o movimento feminista ainda fica jogando fogo, né? Mas mesmo nesse fogo cruzado, nem tudo que eles estão dizendo é mentira. Então é isso que, quando eu falo assim da honestidade, que eu bato nessa tecla da questão da honestidade, é você identificar que mesmo nessa loucura toda, dizer que a maternidade é uma loucura, que isso, mas que existe opressão na família, elas estão certas. Existe a violência, estão certas, né? Agora, elas não vão para a raiz, né? Uma das raízes da violência familiar é a questão do álcool, né? Já foi comprovado isso, né? Mas ninguém viu feministas aí fazendo a campanha anti-alcoolismo, né? Porque muitos são alcoólatras, né? Então, não se toca nesse assunto, né? Então, é necessário um esforço intelectual muito grande para compreender essa complexidade do mundo que nós estamos vivendo, né? Existem ameaças comunistas hoje à família. Pessoal, sinceramente, eu acho isso muito irrisório, entendeu? O que existe são correntes filosóficas minando aquilo que a gente já mencionou aqui, minando os valores cristãos, né? Isso sim, mas não comunismo de Estado. Essas coisas, eu particularmente não acredito que isso só existe com o poder do exército, das Forças Armadas. Se as Forças Armadas não entra nessas questões, então isso praticamente não acontece. Então, mas o que é a grande ameaça hoje para a família? A grande ameaça hoje para a família não é só questões de ideias socialistas anticristãs, é também capitalistas. O que mais tem destruído hoje a família é essa questão da tecnologia. Quantos lares já foram destruídos a partir disso aqui? Entendeu? Isso aqui, o que tem a ver com o socialismo? Tem a ver com o capitalismo, né? Então, a gente não pode cometer a desonestidade intelectual de buscar um bode expiatório para as ameaças da família na contemporaneidade. Existem essas ideias ateístas, né, contra a família, contra a propriedade privada, contra a religião, que são pilares do marxismo? Sim, existe. Isso aí é negável. Você quer chamar de cultural, anticultural, seja lá o que você for, isso basta você visitar qualquer faculdade ou assistir uma aula. Se você tiver lido antes, você vai perceber, já vai identificar. Eu mesmo já identifiquei muitos, né? Muitos discursos desses do trabalho, né? No estudo também. Isso é muito fácil. Então existe, isso não é invenção, isso existe. Agora, é só isso que está ameaçando a família cristã nos últimos dias? Não. O capitalismo está fazendo algo tão danoso quanto essas teorias. Por quê? Nada afetou. Pessoal, eu lembro que a primeira vez que eu tive um acesso a uma revista pornográfica, né, que eu acho que eu tinha uns 14 anos aproximadamente, era uma revista pornográfica preto e branco, para vocês terem uma ideia. E era a coisa mais difícil no interior, entendeu? Hoje, qualquer criança que está com o celular na sua mão, a partir de 10 anos de idade, né, com a internet ligada, quem é que vai conseguir controlar essa criança ter acesso a cenas pornográficas? Ah, meu filho não, minha filha não. Como é que você sabe disso? Então, é socialismo? Isso não, isso é capitalismo, entendeu? Então, a gente tem que ter essa maturidade para analisar esses discursos, né? Quando esses discursos realmente são coerentes
e a gente dizer, olha, realmente, o que esse pessoal está falando aí faz sentido, né? Faz sentido. Isso aqui não faz sentido. Porque o que eu tenho percebido entre os cristãos conservadores e não conservadores, que a gente agora não está mais preocupado com verdade. É isso que me deixa triste. O que nós estamos preocupados agora, né, nos últimos anos, é mostrar que o outro está errado. Essa é a nossa grande missão. Mostrar que o outro está errado. Não queremos mais brincar. Eu sempre digo assim, que evangelizar, trocar ideias, é igual trocar figurinhas. Naquele álbumzinho de figurinhas que a gente fazia quando criança, não lembram disso aí? Que a gente juntava, né, perto da Copa, né, e quando sobrava figurinha, a gente se reunia e dizia, olha, eu tenho essa figurinha aqui, na época, né, era do Zico, nós temos aqui sei lá, Cerezo, né? Eu tenho aqui do Amaral, não sei o quê. Aí a gente, eu tenho aqui do Sócrates. Então a gente trocava as figurinhas. O que eu não tenho, eu pego com você. O que eu tenho, eu dou para você. Então, essa trocar figurinha. A gente se juntava nas esquinas, né? Quem tem 50 anos aí sabe o que era isso, né? Essa juventude não sabe, né? Então, era chamado de trocar figurinha. Aí, um dia desse, eu comentando com um colega, disse, olha, a gente tem que estar aberto para a gente trocar figurinha. Aí o abençoado passou a mensagem para mim dizendo assim, olha, pastor, o senhor tem razão mesmo, a gente tem que trocar figurinha mesmo, com todo mundo. Seja capitalista, socialista, feminista, a gente tem que trocar figurinha, é verdade. Só que meu álbum já está cheio. Meu pai do céu. Veja, já está cheio. Então, não tem mais, não dá para colocar mais figura nenhuma, né? Queridos, o álbum da nossa mente não pode ser preenchido. Né? Ele tem que ser um álbum que sempre deve estar com novas páginas abertas, né? Para que a gente possa aprender cada vez mais. Mas eu encerro a nossa fala aqui dizendo, né, que você observe o mundo que você está vivendo, leia a Bíblia, leia as coisas que estão acontecendo. Está falando sobre o feminismo, leia alguma coisa na internet, assista esses vídeos que eu recomendei aqui no nosso canal, entendeu? Promova nas igrejas um debate, uma conversa com os jovens, com as crianças, para que você compreenda o mundo que está vivendo, porque compreendendo esse mundo, a gente estará em melhores condições de evangelizá-lo. Né? Agora, fazendo guerra ideológica, seja lá como for, aí fica muito difícil. Né? Esse evangelho do eu estou certo e você está errado, esse não é o evangelho de Jesus Cristo. Né? O evangelho de Jesus Cristo é aquele evangelho sentado perto do poço, lá no norte de Israel, perto de Samaria, e ele trocando figurinha com a mulher samaritana. Entendeu? Aquilo ali é o modelo de evangelismo, trocando figurinha. Em um momento nenhum ele acusou a mulher samaritana, mas se colocou como alguém que ela poderia confiar, e ali o milagre aconteceu, uma cidade depois foi evangelizada, e o restante é história. Ok? Um forte abraço para você, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, de partilhar com amigos, inimigos, seja lá com quem for, tá certo? E deixar também o seu comentário. E um forte abraço e fiquem com Deus.